FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Ciência de dados é uma área que combina metodologias de estatística, de matemática aplicada, de otimização, de computação e, combinados com a metodologia científica e com a comunicação científica, tratam de problemas reais a partir de dados gerados por diversos fenômenos naturais, da indústria, da área médica, da saúde pública, da segurança pública, enfim. Tudo que envolve a geração e armazenamento de dados pode servir de motivação para o desenvolvimento de ciência de dados. O cientista de dados, ele sempre trabalha em conjunto com profissionais de áreas específicas. Então, nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos com as pessoas da área da saúde, com as pessoas da área de segurança pública, ou de gestão pública, ou de ciências sociais, né? Isso é muito interessante da ciência de dados, porque ela pode ser vista como uma área que complementa as outras. O direcionamento do policiamento, quando você não tem informações estatísticas, geralmente ele é feito de forma empírica, ou pela experiência do policial, ou pela experiência, ou de algumas ocorrências anteriores. Isso pode levar a um direcionamento equivocado, um direcionamento que não seja eficiente. O CMAI nasceu de uma ideia de repassar o conhecimento gerado em matemática, estatística e computação para a indústria nacional. E ela faz isso de várias formas, trabalhando em projetos junto com a indústria, fazendo formação através de mestrados acadêmicos, profissionais de especialização de MBAs, e também fazendo workshop onde as empresas trazem problemas, tá? Não precisa ser só indústria, pode ser qualquer empresa, até órgão público também, e por uma semana se juntam pesquisadores, alunos e o pessoal da empresa ou de órgão público para tentar achar soluções para aquele problema. Nós vimos a necessidade de tentar buscar mais para crescer a segurança pública. Nós fomos procurados por alguns órgãos, nós fomos atrás de outro. O professor Nonato procurou a gente, falou que tem um sistema de predição de crime. Então esse sistema permite várias bases de dados unificadas. Com essas bases de dados, a gente consegue fazer uma análise mais completa da segurança pública no município. Então, após o convênio, o que o município ficou encarregado? Nós fornecemos, através de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, fornecemos os dados das ocorrências, os dados dos crimes que aconteceu em São Carlos em vários anos. Passamos essas informações para o ICMC. Além disso, nós fornecemos outros bancos de dados, escolas, ponto de ônibus, locais com moradores de rua, onde estavam nossas câmeras. Passamos toda essa base de dados, estabelecimentos comerciais, para o ICMC. Eles fizeram um processamento em cima disso e iam apresentar o que foi levantado. Eles seguiram a segunda fase desse projeto. O desenvolvimento desse projeto envolve desde a coleta de dados a partir de registros policiais, fontes de dados sociodemográficas, a limpeza desses dados e a preparação dos dados, né? Então a gente elimina, por exemplo, dados inconsistentes, dados redundantes, faz o tratamento de dados faltantes e depois que esses dados estão preparados, nós fazemos a modelagem preditiva propriamente dita. Com a modelagem preditiva, nós conseguimos identificar padrões nos dados que podem nos ajudar a fazer a predição. Com essa predição, nós podemos, então, testar hipóteses, avaliar a significância dos coeficientes que estão no modelo. Então, por exemplo, entender se a ocorrência de crimes está relacionada com a frequência de pessoas que passam por uma determinada rua, ou a existência de transeuntes, ou se existem câmeras de segurança, ou agentes de segurança privada, por exemplo. Com isso, identificando os padrões e concluindo, sobre a significância dessas variáveis, nós podemos fornecer para os agentes de segurança pública informações para a tomada de decisão.
No início do projeto, ele trouxe até de São Paulo, até para exemplificar, em São Paulo teve uma rua que mudou de direção, aumentou o número de furto de veículos. Existia um centro de treinamento ali na Marginal que foi desativado. Isso aumentou o índice criminal naquela região. Um outro que teve um estabelecimento comercial que estava fechado, foi reativado, diminuiu. Onde tinha ponto de ônibus, havia incidência criminal. A ciência de dados, ela motiva desenvolvimentos em inteligência artificial. Por quê? Os dados, eles trazem novos desafios. Então, se a gente pensar, por exemplo, no aprendizado de máquina, que é parte da inteligência artificial, novos desafios em dados complexos, por exemplo, podem motivar o desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É a capacidade de treinamento de modelos a partir de dados para o reconhecimento de padrões, por exemplo, ou seja, a capacidade da máquina de aprender com os dados para fazer, por exemplo, predições. A ciência de dados, ela anda muito junto com a inteligência artificial. Ela, de certa forma, motiva a inteligência artificial a desenvolver novos modelos e também faz uso das tecnologias de inteligência artificial para concluir sobre os padrões que existem nos dados. As pesquisas na área de inteligência artificial e ciência de dados avançam muito rapidamente. Avançam tão rápido que é diferente predizer ou prever o que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. No mundo inteiro, existe uma certa discordância sobre onde que nós estamos e onde vamos chegar no médio e longo prazo. Por exemplo, um área que está crescendo muito na inteligência artificial é a inteligência artificial geral. É a ideia daquela inteligência artificial que funciona como ser humano. Ele emula como nós funcionamos e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e atuar também. Não só pensar e planejar, mas atuar e traçar objetivos, traçar metas sozinho. O IARA ele foi formatado, para atuar no tema de cidades inteligentes. Atendendo uma chamada a um edital público da FAPESP, do Ministério da Tecnologia e Inovação e do Comitê Gestor da Internet do Brasil, nós submetemos uma proposta para criar um centro de pesquisa de inteligência artificial aplicada em cidades inteligentes. Para submeter essa proposta, montamos uma equipe. Como esse tema não é um tema local, é um tema que abrange todo o país e pelas características da chamada, esse centro deveria ser sediado em São Paulo por causa da origem de recursos, nós procuramos inverter um pouco essa lógica e formar uma rede nacional. Então chamamos pesquisadores de 21 estados brasileiros, das 5 regiões do país, de praticamente todas as áreas do conhecimento. Então temos gente da área de direito, da área de planejamento urbano, da área de ciências sociais, de engenharia civil, da área de engenharia elétrica, da área de engenharia mecânica, de várias áreas diferentes. E chamamos essas pessoas para trabalhar juntos para resolver problemas das cidades brasileiras. Os projetos de IARA estão todos igualmente importantes, mas tem alguns que dão um maior brilho nos olhos, que saltam os olhos por causa do alcance deles. Um deles é o quê? Um deles é o que estamos fazendo em Guarapuava e vamos fazer em Pompeia também, que é o quê? É trabalhar com doenças raras e complexas. O que são essas doenças? Doenças raras, como já falo, são doenças que cada uma delas atinge uma pequena porcentagem da população. Por outro lado, elas são muitas. Elas são raras na quantidade de pessoas que elas alcançam, mas são muitas na variedade de doenças que existem. E por serem muitas doenças e atacarem várias pessoas, são pouco pesquisadas. Então, se nós conseguimos, com a inteligência artificial, achar formas de fazer o diagnóstico mais cedo, melhorar o tratamento dessas pessoas, seria o ideal. Um outro projeto que nós temos também, que é de alguma forma associado à rede IARA, é o quê? Nós tivemos a pandemia da Covid. Muita gente morreu, perdeu família, perdeu amigos e tem sequelas. Nós temos um projeto que recebe recursos do governo canadense para monitorar e predizer quando vai ter a próxima pandemia, para que possamos preparar para ela. Então, monitoramos dados de saúde do Brasil, usando a inteligência artificial, e vamos usar também a inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de vacinas e medicamentos quando aparecer a próxima pandemia, para reduzir o tempo onde a população possa, por exemplo, começar a ser vacinada, ou já ter algum medicamento que, uma vez que a pessoa contrai a doença, reduzir os efeitos da doença. Eu vejo a ciência de dados como uma nova linguagem universal. E eu vejo as ferramentas de ciência de dados como realmente um diferencial das pessoas de todas as áreas. Por quê? Porque os dados são gerados em todas as áreas. E existe a necessidade de analisar dados em todas as áreas. Então, cada vez mais eu vejo as pessoas se interessando em aprender ferramentas e metodologias de ciência de dados. E não só pessoas que trabalham com exatas. Eu entendo que a ciência hoje ela transforma a vida das pessoas.
O exemplo que eu repito sempre é na área da saúde. A expectativa de vida era 45 anos, hoje já deve estar em 76 anos. A ciência, através de vacinas, equipamentos, ela está conseguindo antecipar o que leva à causa morte de uma pessoa. Então a ciência já transformou a vida das pessoas e está transformando cada vez mais na saúde. Precisamos trazer isso para a segurança pública. A ciência, na área de ciência de dados, psicologia, sociologia e outras áreas, ela vai conseguir modificar, ela vai conseguir transformar a segurança pública no país. A divulgação científica é fundamental para que as pessoas se convençam de que a ciência melhora a qualidade de vida delas. Então, por exemplo, o desenvolvimento de novos medicamentos ou de uma nova vacina, ou mesmo estudos com impacto na segurança pública, melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então, a comunicação científica e a divulgação científica são fundamentais para que a gente continue desenvolvendo ciência. A FAPESP, nós temos muita sorte e muito orgulho aqui no estado de São Paulo de ter a FAPESP. Ela é um farol para o Brasil. Ela é um farol não só para o país como um todo, mas para os estados também, para as outras fundações de outros estados. Por quê? Porque ela tem uma ação efetiva, né? Ela é o que fez com que o estado de São Paulo se destacasse no Brasil na parte de ciência e inovação. E como é que ela faz isso? Ela faz isso através de uma continuidade, mas de inovação. Então, a FAPESP a gente vê que está sempre preocupada em investigar ou de propor novas alternativas de financiamento à pesquisa e inovação que possa levar a ciência do estado de São Paulo e do Brasil também, a FAPESP ramifica pelo país de alguma forma, em colaboração com outras agências, para um outro patamar.